Olá, meu nome é Pierre e eu tenho uma palavra rápida para você. E eu espero que ela vá de encontro ao seu coração e fortaleça um pouco mais a sua fé. A sobrevivência é um anseio natural do ser humano, querer ficar vivo. Historicamente, se formos olhar, pessoas já praticaram canibalismo para sobreviver diante de uma situação de escassez de alimentos. Então, querer sobreviver faz com que o ser humano haja em certas circunstâncias com violência, com impulsividade, né, buscando repelir aquilo que está colocando a sua vida em risco. E é claro que quando eu falo disso, eu falo de casos extremos de risco de vida e não de pessoas meramente mau caráter, né? Pessoas que agem com má índole. Então, a partir do momento que o ser humano está vivo e com suas necessidades supridas, ele buscará naturalmente uma coisa: a satisfação pessoal e o sucesso em suas atividades. E isso não é eu que estou falando, tá? Nós temos um psicólogo chamado Abraham Maslow, que desenvolveu um conceito muito famoso chamado pirâmide de Maslow. E, de acordo com a ideia dele, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de conquistar o que seria a tão sonhada autorrealização plena. E uma dessas escoras que nós costumamos utilizar para sustentar um sentimento de conquista, de realização, é o dinheiro. Nós criamos como pessoas, uma leitura de que o dinheiro é a representatividade da prosperidade, do sucesso e da realização. E assim nós vivemos há décadas, há séculos. E com o mundo como está hoje, muitos viverão nessa perspectiva aí, muito tempo a mais. Quanto mais dinheiro, mais você deu certo. Ou, pelo menos acreditam, que você está no caminho certo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina e não foi isso que Jesus disse. E é por isso que hoje vamos entender que a vida é mais do que o dinheiro. E para isso vamos ouvir Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos lá nos versos 19, 20 e 21. Jesus está no cenário do Sermão do Monte e ele diz o seguinte: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Aqui, Jesus está falando diretamente contra as tolices da riqueza. Jesus está condenando a avareza e o que seria claramente a obsessão pelas riquezas deste mundo. E o problema aqui exposto não está em auferir bons resultados em nossas vidas, seja proveniente do nosso trabalho, dos nossos afazeres, mas o problema explicitado aqui está em buscar e desejar o dinheiro mais do que tudo e mais do que o próprio Senhor e o seu reino. Então Jesus está expondo para nós que depois da morte física nós não aproveitaremos nada desse patrimônio, mas nós teremos como aproveitar aquilo que cultivamos para a eternidade. Ou seja, te dar um conselho aqui, tá? Seja inteligente e gaste a sua vida acumulando riquezas eternas e não terrenas. Por uma coisa simples, porque a eternidade é eterna e você vai morrer. É só por essa questão simples. Então veja como somos tolos, ó. Gastamos uma vida buscando o acúmulo de riquezas em um mundo onde somos peregrinos, em um mundo passageiro, mas não investimos nem metade da nossa energia no mundo que habitaremos por toda a eternidade. E aí eu faço um questionamento: será que somos inteligentes mesmo? E obviamente que Jesus aqui neste episódio ele não está falando contra a utilidade do dinheiro, né? Contra a utilidade do dinheiro nas coisas dessa terra, na rotina dessa terra. E isso porque em diversos momentos nós podemos ver Jesus se relacionando com o dinheiro e colocando ele em seu devido lugar, seja para o pagamento de impostos, seja para a compra de alimentos e coisas mais. E talvez o nosso problema seja exatamente não colocar o dinheiro em seu devido lugar.
e permitir que ele ocupe um espaço que não o pertence. Colocamos o dinheiro, e fazemos dele o nosso tesouro. Como Jesus disse, lemos aqui: "Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração". E eu repito, o problema não é ter patrimônio em abundância, se esse for o caso. O problema não é conseguir conquistas de sucesso ali no seu trabalho, nos seus empreendimentos. O problema é ter um celeiro cheio de bens e um coração vazio de Deus. O problema é ser rico nessa terra e ser pobre na eternidade. E olha só, e aqui eu preciso falar disso. Corra desse papo torto de comer o melhor dessa terra, porque quem cita essa frase muitas vezes nem sabe qual foi o profeta que ouviu de Deus e quanto mais o contexto em que ela foi empregada. E para abrir um parêntese aqui, apesar de não ser o escopo do que estamos compartilhando, Deus, quando fala sobre comer o melhor dessa terra, através de Isaías, né, lá no capítulo 1, no verso 19 de Isaías, diretamente, Deus está chamando o povo ao arrependimento de seus pecados e mostrando para eles que o juízo, caso não se arrependam, será severo. E o que vemos hoje é um bando de gente que claramente não se arrependeram de seus pecados, nem largaram as obras da carne, querendo que Deus prospere o cofre delas. Enfim, vamos seguir aqui. A verdade é que Jesus estabelece que o dinheiro ele pode ser o senhor de nossas vidas se o nosso coração não estiver nele. Se nós formos mais à frente, no mesmo texto, no verso 24, Jesus vai continuar dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E Jesus finaliza dizendo: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, queria que você fizesse uma leitura da sua vida hoje. Faça uma leitura das suas buscas de vida. O dinheiro tem sido o alvo central? A riqueza é o alvo? Se sim, eu preciso dizer que é necessário que você se arrependa. Veja só o que Jesus fala lá agora no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, do verso 15 ao 21. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, você ajuntou muitos bens, mas deixa eu te dizer, hoje você vai morrer. E quem vai tomar a sua alma? É o Senhor das riquezas ou é Deus? Então nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus e priorizar o que é prioridade do céu. Isso parece loucura, né? A gente pode se questionar: como não pôr o dinheiro no centro de nossas vidas com tanto boleto para pagar? Como não ser o dinheiro o primeiro pensamento do dia quando a fatura do cartão está vencendo? E eu espero que você tenha entendido aqui que o problema não está na utilidade do dinheiro, mas sim em permitir que ele ocupe o lugar em nossas vidas que não o compete. Faça a sua parte, trabalhe, empreenda, organize suas finanças, desenvolva seus projetos, se qualifique profissionalmente, busque ser excelente no seu ofício, mas coloque o dinheiro no seu bolso e nunca no seu coração. Se o motivo da sua ansiedade hoje é o dinheiro, é a falta dele, é desejar mais por ele, se arrependa dessa avareza e descanse na dependência de Deus. Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, ainda no capítulo que estávamos lendo, capítulo 6, ele finaliza dando conselhos para nós, para essas preocupações. E ele vai dizer da seguinte forma: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se nós formos trazer para a linguagem mais atual, acrescentar mais um dia à sua vida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe o que vocês precisam, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Conselhos de Jesus. Querido, querida, Jesus está voltando, o tempo está curto e eu preciso colocar alguns questionamentos para nós aqui. Se hoje fosse o seu último dia e a sua alma fosse pedida, assim como Jesus coloca na parábola que nós aqui lemos, qual o Senhor que se apropriaria da sua alma? Seu coração está em paz com isso? Onde está o seu maior depósito hoje? Onde está o seu maior depósito? Está na corretora de ações? Está no banco? Ou está na eternidade? E eu finalizo reafirmando: o problema não é a prosperidade no financeiro, não é você auferir coisas grandiosas patrimonialmente, provenientes aí do seu trabalho lícito e honesto. O problema é que o avarento, é que o servo das riquezas acha que tudo se resolve com o dinheiro. Mas preste atenção, o maior problema que você tem se resolve com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma palavra rápida e eu espero que essa semente gere bons frutos no seu coração. Meu nome é Pierre e até a próxima.